A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós faremos a leitura do verso 13 até o verso 16. Marcos, capítulo 10, faremos a leitura do verso 13 ao verso número 16, dando continuidade à nossa trajetória neste Evangelho. Marcos 10, de 13 a 16. Temos aqui 4 versículos que meditaremos nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Irmãos, nós estamos aqui acompanhando o Senhor Jesus na sua descida para Jerusalém. E nós sabemos que essa trajetória de Jesus lá do norte para Jerusalém é a trajetória da cruz. E Cristo sabia disto. Ele estava se preparando para dar a sua vida voluntariamente por aqueles que foram eleitos pelo Senhor Deus para o reino eterno. Então, quando nós entendemos que o Senhor Jesus ele está descendo para a cruz, essa parte do Evangelho ganha um significado mais profundo, mais interessante. E aí podemos perceber que Marcos, assim como Mateus, eles colocam a bênção das crianças logo após a discussão sobre casamento e divórcio. É claro que, nesse sentido, podemos crer que eram eventos sequenciais, mas percebam que do verso 12, quando o Senhor Jesus encerra o assunto sobre casamento, em seguida, ele já traz a questão das crianças, quando ele inicia o verso 13 dizendo, então, o que significa dizer que Jesus acabara de falar sobre o casamento, e agora encontramos este evento com as crianças junto ao Senhor. E é claro que nesse sentido nós precisamos entender algo extremamente importante nesse processo, é que a ênfase do texto, a ênfase do Evangelho, não são as crianças. A ênfase é as crianças como instrumento para a glória de Cristo. E este talvez seja o equívoco de alguns pregadores, quando eles enfatizam as pessoas colocadas como objeto de citação do evangelista, e parece-nos que o Senhor Jesus ele se torna como um meio para elas, mas nós vamos perceber que as crianças elas mostram como Cristo deve ser glorificado e como ele deve ser exaltado. E aqui nós vamos encontrar um contexto, a cena descrita por Marcos fala de crianças, e essas crianças, o termo utilizado por Marcos na língua original, é a mesma expressão que nós encontramos na língua portuguesa para pediatria. Esse pedia é a palavra próxima de Marcos, utilizando aqui, o que significa dizer que essas crianças, elas eram pequeninas, elas eram crianças de colo. Não temos aqui crianças com 12 ou 13 anos, até porque para o judeu 13 anos já era considerado a primeira fase de uma criança para atingir a fase adulta. Então o que temos aqui são crianças que inclusive o Senhor Jesus ele a toma nos braços. Então no verso 16 diz, tomando-as nos braços. Então a cena é a mãe com o seu bebê, a mãe com suas crianças, e ela então as entrega a Jesus, e o Senhor Jesus então as abençoa. Então, este cenário ele deve ser visto dessa maneira. Crianças talvez de 8 dias de nascido até talvez a idade onde ainda dependia dos pais
para viver no colo. Então, imagine isto, essas crianças eram crianças que estavam ainda, na sua maioria, mamando no seio de suas mães. E é interessante porque nós vamos encontrar aqui um contraste muito grande. Porque como que as crianças nesta idade eram vistas pelas famílias? Como que os pais viam seus filhos nessa idade? É claro que essas crianças, elas tinham, ou elas eram valorizadas por um fator importante, que é o fator da continuidade do nome, da família, do clã. Então, por exemplo, quando um patriarca, ele tinha um filho, e sobretudo um filho homem, ele se alegrava porque nele daria continuidade ao seu nome. E nesse sentido, eles se alegravam. Ou mesmo quando nascia uma menininha, eles também se alegravam, porque através dela poderiam ter aí a unidade com outras famílias e estabelecer então o crescimento e o fortalecimento destas famílias. Então, de certa forma, os bebês, os recém-nascidos, as crianças de colo, eram vistas dessa maneira. Porém, paradoxalmente, ou seja, parece uma contradição, mas ao mesmo tempo em que os pais se alegravam, porque essas crianças dariam continuidade ao nome da família, mas essas crianças, elas eram em si desvalorizadas nesse período da primeira infância. Ninguém fazia conta delas, elas viviam ali, geralmente existiam, quando a família possuía posses, então ali os escravos especializados cuidavam dessas crianças, e os pais então não faziam muita conta, ou então, quando eles não tinham condições, a mãe cuidava do seu filho, mas havia um certo desvalor. Essas crianças, elas eram, de certa forma, desvalorizadas, porque elas eram consideradas insignificantes, elas eram consideradas inúteis, elas eram consideradas como seres que não eram merecedoras de qualquer atenção. Essas crianças, elas eram tratadas dessa forma, de uma forma muito dura, e elas eram colocadas sempre em planos inferiores. Essas crianças, sobretudo de colo, elas eram colocadas num segundo plano com relação à vida adulta. Os pais, eles se preocupavam muito mais com aqueles filhos que já estavam adultos ou crescidos, e essas crianças, elas estavam por ali, e elas cresciam, e somente quando elas atingiam uma certa idade, é que os pais iriam valorizá-la. Então, a gente percebe aí um paradoxo, o paradoxo de, por um lado, da alegria, da continuidade da família, mas por outro, um certo abandono dessas crianças. Essas crianças, elas eram abandonadas, sobretudo por conta da sua condição. E é interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para a sociedade hoje, no Brasil, nós vamos perceber o mesmo problema. E nós vamos falar isso na aplicação, de forma mais pontuada. Nós vemos a mesma coisa. Por um lado, aquele amor, aquele apego pela criança, o carinho por ser o seu filho, mas por outro, uma desvalorização, um abandono dessas crianças nas creches, na casa de parentes, em outras pessoas, porque elas não podem atrapalhar a minha carreira, ela não pode atrapalhar os meus alvos estabelecidos nesse mundo. Então, de certa forma, claro que em contextos diferentes, mas nós vamos perceber esse paradoxo, essa contradição entre, por um lado, o valor que se dá no sentido de que ela vai dar continuidade à família, hoje o carinho que cerca essas crianças, mas por outro, uma demonstração clara, uma atitude de abandono para com estas crianças. E esse contexto dessas crianças que não deveriam ser consideradas está muito clara na atitude dos discípulos. As Escrituras nos diz, no verso 13, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. E por que os discípulos faziam isto? Porque de fato não tinha que levar essas crianças para de alguma maneira atrapalhar o trabalho de Cristo. Essas crianças, elas iriam trazer canseira, elas iriam trazer enfado, elas iriam trazer
situação que poderia cansar o mestre desnecessariamente. Porque lidar com criança muitas vezes é canseira. E queremos nos ver livres delas, em outras instâncias. É duro isso, irmãos, mas é verdade. Basta ver como nós convivemos, ou vemos o convívio de muitos pais com os seus filhos, e a mesma coisa acontece aqui. Não vamos colocar as crianças próximos a Jesus, elas vão atrapalhar, elas vão trazer problema, então nós vamos separá-las de Jesus, vamos colocá-las em outro ambiente. Talvez se nós fizéssemos uma aplicação hoje, nós poderíamos dizer sobre aquelas igrejas que têm o cultinho infantil. Separam-nas. Tem que separar, porque elas vão lá, aprendem a seu modo e tudo, mas deixa o seu pai tranquilo. Papai e mamãe podem participar do culto com muita tranquilidade, sem ter, obviamente, o incômodo de ter os seus filhinhos próximos a si e a responsabilidade de ensiná-los a amar ao Senhor. Perceberam? A atitude dos discípulos, ela pode até ser compreendida, porque eles tinham uma preocupação com o Senhor Jesus e manifestavam isso sobre as crianças, evitavam-nas para que elas não se aproximassem do Senhor, queriam separá-las de Cristo, separá-las da presença do Senhor. Não é conveniente tê-las ao redor do Senhor, mas, meus irmãos, Cristo mostra aqui nesta narrativa que o seu coração e a sua mente estão em sentido absolutamente contrário a essa visão. Estas crianças, elas não atrapalham, apesar de serem de colo, apesar de chorarem, apesar de às vezes dar, claro, uma certa canseira, mas elas não podem ser retiradas da presença de Cristo. Elas não podem ser retiradas da presença do Senhor. Não há nada que justifique. Nem mesmo a pedagogia moderna pode ser utilizada para que retiremos as crianças de Cristo, de ouvir a sua palavra, de ouvir e receber dele a bênção direta. Por isso, o Senhor Jesus, ele vai mostrar a importância das crianças no reino de Deus. E, irmãos, nós às vezes, claro que há exceções, mas nós precisamos aprender sobre isto. Nós precisamos verdadeiramente amar os nossos filhos a ponto de criá-los, de cuidar deles, de levá-los à presença do Senhor, de levá-los à presença de Cristo, a amarem todo o propósito de Deus nesse mundo, ensiná-los em como eles podem se alegrar em amar a Cristo. E às vezes isso sim, dá canseira, isso às vezes leva até a um desespero momentâneo, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos substituir nada que venha superar esse cuidado com as crianças, em colocá-las em contato com o Senhor Jesus. Nem o trabalho, nem a carreira, nem os estudos, nada. Porque as Escrituras mostram que em primeiro lugar está o Senhor Deus, em segundo lugar está a família, e aí é claro que marido e mulher, eles estão acima dos filhos, porque formam uma só carne, mas em seguida não vem o trabalho, em seguida não vem a carreira, em seguida não vem o ganho, em seguida não vem o salário, em seguida não vem a empresa, não vem o concurso, em seguida vem os filhos. E é exatamente isso que Jesus mostra aqui. O Senhor Jesus, mais uma vez, ele está quebrando um costume que não glorificava a Deus. Mais uma vez o Senhor Jesus está sendo, entre aspas, inconveniente para a visão das pessoas da sua época e, sobretudo, como elas tratavam as suas crianças. Por um lado, diziam amá-las, por outra, a abandonavam e deixavam essas crianças à sua própria sorte. E aí então nós olhamos para o significado desta cena, e nós vamos perceber que o que o Senhor Jesus nos mostra aqui e nos ensina é aquilo que as Escrituras dizem ao longo de todo o Velho Testamento.
a maneira como os pais deveriam estar unidos a seus filhos, como as mães, que são aquelas que primariamente estão próximas aos seus filhos, iriam ensiná-los a amar ao Senhor. É interessante porque Moisés fala que esse ensino de levar a criança aos pés do Senhor é enquanto andam, quando se deitam, quando se levantam, quando almoçam, quando fazem qualquer atividade. Ali, os pais e sobretudo as mães próximos a seus filhos, ensinando-as a amar ao Senhor. Pais, homens, maridos, que são responsáveis e que através do culto doméstico levam seus filhos a compreender quem é Cristo, a compreender o que são as Escrituras, a compreender os valores do Evangelho, a compreenderem que nós estamos num mundo hostil que tenta invadir a nossa casa e destruir a nossa família, fortalecendo-os para que permaneçam com o Senhor. Esse é o significado geral desta cena. O que Jesus está fazendo não é algo novo, mas Ele está resgatando aquilo que fora perdido do Velho Testamento. Ele está resgatando aquilo que o Senhor Deus, na própria pessoa de Cristo, havia revelado sobre a responsabilidade de estar próximos aos filhos e ensiná-los a andar no caminho da luz, no caminho eterno, no caminho da salvação. E é por isso que o Senhor Jesus mostra que estas crianças, elas estão ali para glorificar o nome dEle. É por isso que as Escrituras dizem que da boca de pequeninos que ainda mamam, Deus suscita perfeito louvor. É por isso que crianças que ainda mamam de peito, neste culto, Deus retira de seus lábios louvor para a sua glória. Esse é o viés das Escrituras, não o viés do mundo. O viés do mundo é playground, onde eu vou num restaurante, tem que ter um playground e uma assistente ali, para ficar com os meus filhos, enquanto eu tenho um momento de sossego para comer. Escola boa é aquela escola que pega o meu filho de manhã bem cedinho e vai até 2, 3 horas da tarde, e aí eu posso ter um tempo assim de folga, muito gostoso, deixando meus filhos sob os cuidados de outro. Boa sogra, boa mãe, boa tia, é aquela que fica com os meus filhos, enquanto eu estou por aí. Irmãos, Jesus vem quebrar isso. Jesus vem mostrar mais uma vez a antiga mensagem da responsabilidade que nós temos com as nossas crianças. E como essas crianças devem ser amadas verdadeiramente. Não amadas por meio de mimos, não amadas por meio de presentinhos, não amadas por meio de programações, mas amadas no sentido de que elas são inseridas no reino de Deus, no que diz respeito a amarem a Cristo de todo o seu coração. E desde pequeninos conhecerem a Cristo e estarem com Ele. É por isso que o Senhor Jesus mostra no verso 15, quando Ele vai dar o sentido do que essas crianças representam para nós. Ele diz no verso 15, em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aqui o Senhor Jesus já começa a demonstrar o valor das crianças, porque estas crianças têm muito a nos ensinar, têm muito a demonstrar a forma como eu devo lidar com o Senhor Deus, e a forma como eu devo lidar com a sua palavra, e a glória e toda a glória que é devida somente a Cristo. Quando o Senhor Jesus fala que receber o reino de Deus deve acontecer como uma criança, Ele, em primeiro lugar, o Senhor Jesus está apontando para a humildade destas crianças diante dos adultos. E é claro, irmãos, entenda que nós estamos falando da época do Senhor Jesus, porque talvez você ouça aqui uma característica das crianças e diga, bem, mas as crianças hoje em dia não são bem assim. É verdade. Infelizmente hoje, nós vivemos uma mudança de valores na sociedade brasileira com relação aos nossos filhos, e muitas igrejas e muitos crentes fiéis e sinceros ao Senhor Jesus estão absorvendo esses valores sem se aperceberem. Na verdade, quando o Senhor Jesus fala
de que devemos, como ele mesmo diz aqui, receber o reino de Deus como uma criança, ele está dizendo que nós precisamos entender nessas crianças a humildade que elas tinham diante dos adultos, porque os adultos é que mandam, e é verdade, é assim mesmo. Os adultos é que são os chefes, e isso é verdade. São eles que determinam. E aí nós temos o contraste entre esta humildade das crianças e seus pais e os demais adultos. E o que isso ressalta? Isso ressalta a nossa humilde condição diante da glória de Cristo. Ser uma criança para receber o reino de Deus é ser humilde diante do Senhor. É saber que, de fato, é a glória do Senhor que deve brilhar. É o Senhor quem deve aparecer. É o Senhor que deve brilhar na minha vida. E aí, nesse sentido, eu entendo que esta humildade tão característica de bebês que estão ali naquela condição, ou pequeninas crianças que devem obedecer aos adultos e devem reconhecer a sua condição diante dos adultos, o que se ressalta aqui é que nós, de fato, temos uma condição de humilhação e de humildade, e que o Senhor Jesus tem a condição de ter toda a glória devida ao seu nome. Por isso o Senhor Jesus usa essa expressão: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Não há como, irmãos, entrar no reino de Deus se não reconhecermos a nossa condição de humildade e a glória do Senhor. Mas também, o Senhor Jesus, quando usa essa frase, na mente dos seus ouvintes, vem o fato de que essas crianças, elas deveriam obedecer aos adultos, elas deveriam obedecer aos seus pais, e obedecer àqueles que eram mais velhos. E o que isso ressalta? Isso ressalta a nossa condição de escravos diante do senhorio de Cristo. Isto ressalta o fato de que Cristo é o Senhor da nossa vida. E é para Ele que eu devo estabelecer toda a minha obediência, obedecê-lo sem questionamentos. Eu me lembro dos meus filhos, que hoje são adultos, mas eu me lembro dos meus filhos pequeninos, ainda pequeninos, quando nós dávamos uma ordem, e eles tinham um primeiro questionamento, e aí nós explicávamos, tínhamos toda a paciência e toda a graça e misericórdia de explicá-los o porquê daquilo. Mas aí vinha o famoso mais pai, mais mãe, e aí quando surgia esse momento, o que eu e minha esposa falávamos é: não questione mais, obedeça. Obedeça. E é este sentimento que nós temos que ter com relação a Cristo. É obedecê-lo na sua lei, na sua vontade. Reconhecer que de fato eu sou escravo e de que Cristo é o Senhor. Porque quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A terceira característica que eu ressalto aqui sobre as crianças, além da humildade e da obediência, é a confiança que elas têm nos adultos. E essa confiança das crianças nos adultos ressalta a nossa condição miserável de total dependência do cuidado de Cristo. Isso significa dizer que a nossa esperança não está no trabalho, não está na renda, não está na política, não está na minha capacidade intelectual, mas a minha esperança é Cristo, é Ele quem cuida de mim. Por isso devo me humilhar diante dEle como uma criança, por isso devo obedecê-lo como uma criança, sabendo que Ele há de cuidar de mim, da minha casa e da minha família. Por vezes, irmãos, nós somos colocados em situações difíceis, quando nós temos que obedecer ao Senhor ou obedecer ao diabo. E é triste quando nós obedecemos ao diabo, através do mundo e da carne. Isso é triste. Porque se eu quero receber o reino de Deus, eu preciso recebê-lo como uma criança, senão de maneira nenhuma eu estarei nele.
E é interessante, irmãos, que o que Cristo demonstra aqui é que estas criancinhas, elas estavam ali para ensinar-nos como nós devemos ser. Não apenas como nós devemos tratar as nossas crianças, mas como devemos ser com essas crianças, ser como estas crianças diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tem um texto esclarecedor, ele diz que nós devemos ser como crianças, mas não na meninice, não na infantilidade, não, isso devemos ser maduros, adultos, crentes. Nós devemos ser crianças na malícia, na maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. E nesse sentido, essas crianças, elas estavam ali nos braços do Senhor Jesus, bebezinhos ali, alguns chorando, outros ali nos braços do Senhor. E estas crianças, que eram desprezadas, que eram vistas como empecilho, que eram colocadas de lado na época do Senhor, aquelas crianças estavam pregando o genuíno evangélico, o genuíno evangelho para todas as pessoas que estavam ao redor de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Quem Jesus utilizou para trazer uma verdade clara do evangelho, entrar no reino de Deus e permanecer nele? As criancinhas de colo, as criancinhas pequenas. Daí a importância que o Senhor Jesus dá a estas crianças, importância que não davam na sua época, importância que os pais e as famílias não davam a seus filhos. E ele demonstra a preocupação que ele tem, inclusive, de retirar da vida destas crianças o exemplo que devemos seguir para entrar e permanecer no reino de Deus. Uma outra questão, irmãos, que nós podemos ver aqui nessa cena, além do exemplo e da pregação, vendo bebês pequenininhos ali, ainda mamando, pregando a adultos e pessoas idosas e pessoas maduras, nós podemos também perceber todo o carinho de Cristo no que diz respeito à salvação destas crianças, porque o que nós encontramos aqui também é a graça de Deus sobre estas crianças e a misericórdia de Deus sobre elas, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que estas crianças eram eleitas, porque como Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, iria colocar a sua bênção sobre pessoas que não eram eleitas de Deus, jamais o Senhor faria isto, essa bênção especial. O que nós vamos encontrar aqui, irmãos, também, além do exemplo, é de que estas crianças eram alvo da misericórdia e da graça do Senhor. E isso me faz lembrar aquilo que a nossa confissão de fé fala no capítulo 10, no item 3, quando diz que as crianças que morrem na infância sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Estas crianças que estiveram nos braços do Senhor, estas crianças que estiveram nos braços do Deus Filho Todo-Poderoso, elas demonstram ali também a graça e a misericórdia de Deus. Porque essas crianças foram concebidas em pecado. Essas crianças, elas não tinham condições de por si só trazer a salvação. Isso nos mostra claramente que a salvação, ela não vem por obras. Ela vem pela graça do Senhor, o amor do Senhor sobre as pessoas. Quantos bebês, quantos natimortos, quantos seres que nasceram e morreram na sua infância primeira, estão no céu. E eles não estão no céu porque eram anjinhos, porque não eram anjinhos. Isso é mentira da Igreja Católica. Não existe isto. As Escrituras em nenhum lugar falam isso. Eles não eram
pessoas inocentinhas e que por causa disso não tinham pegado nada disso. Um bebê que já nasce morto, se ele é eleito pelo Senhor para a salvação, ele vai para o céu por causa da obra vicária de Cristo Jesus, que morreu também no lugar desta criança. É por isso que precisamos entender o fato de que os nossos filhos, eles precisam ser vistos como filhos da promessa. O pai que é crente, como um ato de fé, ele crê que o seu filho, nascendo no ambiente do Evangelho, sendo santificado pela presença de seus pais crentes, ele também usufrui das bênçãos do Senhor. É por isso que quando o filho de um crente nasce, ele possui um ritual que vai de alguma maneira consagrar essa criança a Deus. As igrejas que não têm a prática do batismo infantil, eu sempre tenho dito, a diferença é que eles não usam água, mas eles usam o mesmo princípio. Essas crianças são apresentadas, elas são consagradas ao Senhor. Essa criança não tem fé para a consagração. Essa criança não tem entendimento do que está acontecendo ali, mas os seus pais são impelidos em dizer: algo deve ser feito para representar a realidade de que os meus filhos também estão dentro e debaixo da aliança do Senhor. É por isso que a nossa confissão de fé, no capítulo 28, no item 4, diz: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados, porque nós sabemos que o batismo não salva. O batismo não é um ritual que traz uma carga espiritual, que vai para além daquilo que representa. O batismo é uma representação. Eu estou colocando sobre o meu filho o sinal do pacto de Cristo e a sua igreja. E eu estou fazendo isso por fé. Significa dizer que todas as crianças batizadas na infância, elas são salvas? Não necessariamente, elas podem se desviar, elas podem sair, elas podem demonstrar que nunca foram de Deus. Assim como muitos adultos que também se batizam, apostatam da fé e abandonam o Evangelho. Porque o batismo não tem um poder em si para salvar. Essa é outra mentira da Igreja Católica, que crê na salvação pelo batismo. Nós não cremos assim, isso é uma heresia. O que nós cremos é que o batismo é um símbolo, e colocado sobre nossas crianças como um ato de fé. Seus pais, na verdade, quando trazem seus filhos ao batismo, eles estão consagrando seus filhos, colocando sobre ele uma marca, um mandamento, um sacramento do Senhor que é destinado ao seu povo. Mas ainda assim, irmãos, como eu disse, mesmo igrejas que são contrárias ao batismo infantil, ainda assim, eu diria até de forma muito estranha, mas enfim, eles acreditam que as crianças não podem ser batizadas porque não têm fé para isso, porque não conseguem discernir, mas elas trazem seus filhos para consagrá-las, mesmo que elas não tenham fé e não tenham discernimento. Fazem isto porque esse é o propósito da igreja do Senhor com relação às nossas crianças. Elas estão debaixo do reino, elas vivem debaixo da aliança. Os nossos filhos são diferentes dos filhos dos ímpios, que vivem debaixo das forças malignas do universo, a saber, o diabo, o mundo e a carne. Os nossos filhos não estão lá, os nossos filhos estão aqui, vivenciando a graça do Senhor, vivenciando a convivência com o Evangelho, com pais responsáveis que os conduzem no conhecimento do Evangelho. Por isso nós consagramos os nossos filhos, e isto é um ato muito sério.
Os irmãos que já batizaram seus filhinhos sabem disso. Quando vieram aqui, fizeram um juramento diante do Senhor. E não juraram para o pastor, não juraram para o conselho, não juraram para a igreja, juraram diante do Deus Todo-Poderoso. E daí, somos movidos a ter esse privilégio, porque, irmãos, não há privilégio maior do que conduzir os nossos filhos a Cristo. Não há. Não há alegria maior. Não há bem-aventurança maior do que ver nossos filhos ainda pequeninos professando a sua fé diante da igreja, com convicção de que são pecadores e de que precisam da graça de Cristo. E onde elas são movidas, onde elas são levadas? Será que é pelo departamento infantil? O departamento infantil é algo muito, muito, muito importante. Precisa ter uma boa estrutura para que seja um auxiliar a seus pais, claro. Mas não é o departamento infantil que vai conduzir seu filho a Cristo, mas é o pai e a mãe, através de uma criação alegre, de uma criação que move esses filhos à alegria de estar com o Senhor, que faz com que eles entendam o teor do Evangelho. Porque, irmãos, criar filhos para Cristo é um privilégio, embora, infelizmente, alguns vejam isto como um peso. E como que posso detectar se é um peso? Basta ver, irmãos, se você está levando os seus filhinhos, ainda bebês, para o ambiente do culto doméstico. Se você ensina a ele o Evangelho, e no nosso contexto mais particular, se você os ensina os símbolos de fé, se você faz com que eles fiquem firmes no conhecimento de Cristo. Porque basta você fazer uma soma, muito simples. Soma quanto tempo o seu filho fica à mercê de professores ímpios na escola. Soma quanto tempo ele fica diante do televisor. Soma quanto tempo ele fica com os jogos, esses joguinhos. Soma tudo isto. E depois você vai pegar o tempo que você dedica ao seu filhinho, conduzindo ao conhecimento do Evangelho, e faça um comparativo. E veja, quantas horas ele de fato está sendo conduzido a amar a Cristo. É exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensina. Os discípulos diziam, atrapalha, vai para lá, não, vai, você tem que ficar separado. E o que o Senhor faz? É interessante que no verso 14 diz, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os bebês, as criancinhas, não os embaraceis, não atrapalhe, não impeça, deixem que elas venham à minha presença, porque dos tais é o reino de Deus. Interessante, irmãos, porque Cristo está aqui no nosso meio através do seu Espírito. E eu tenho uma convicção muito clara no meu coração de ele não querer que separemos os nossos filhos da sua presença. Quando juntos celebramos o seu nome. Glória seja dada ao nome de Cristo, que a despeito de muitas igrejas e muitos crentes, que são crentes, são sinceros, mas equivocados nesta área, a despeito destes, Cristo, Ele recebe as crianças e quer tê-las na sua presença. Irmãos, quais são as aplicações para entendermos esse texto? Como podemos aplicá-lo na nossa vida? Sabe, irmãos, nós temos apenas duas opções aqui nesta narrativa.
Ou nós somos como Cristo, ou nós somos como os discípulos. Você entendeu isto? Ou nós agimos como Cristo agiu, ou nós agimos como os discípulos agiram. O que os discípulos fizeram? Afasta. Não, fica distante. Você tem que se contextualizar, não tem que atrapalhar nada, não tem que atrapalhar a caminhada do mestre, não tem que atrapalhar o convívio com eles, não tem que atrapalhar a palavra que ele está dando. E vejam que estar na presença de Cristo, estar na presença da segunda pessoa da Trindade, já é em si, por natureza, um culto a Ele. E vêm as mães com as criancinhas. Deveria ser um chororô, um coral de choro. Não, 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 não. Para lá. Não queremos vocês aqui. Como o choro dessa criancinha que estamos ouvindo agora. O choro dessa criança que está chorando agora, neste culto, é bênção. É bênção. Porque elas estão conosco. Por isso não devemos ser como os discípulos, mas devemos fazer como Cristo, que atraiu para si estas crianças, tomou-a nos braços. Imagino quantas não estavam ali chorando, não estavam ali agindo como uma verdadeira criança, mas o Senhor tendo-as consigo. E irmãos, precisamos entender que ou nós agimos como Cristo, ou nós agimos como os discípulos. É interessante que naquela época, como eu disse, havia um paradoxo, havia uma contradição. Por um lado, se alegravam porque o nome da família iria dar seguimento, às vezes até com certa arrogância, mas por outro, eles abandonavam os seus filhos. Irmãos, isso acontece hoje no mundo. Eu estou falando no mundo. Isso acontece hoje. São aqueles pais que, por um lado, valorizam os seus filhos e, claro, não toque neles. Não faça nada contra os meus filhos, porque você vai ver um leão aqui surgir. Não use de nenhuma violência contra os meus filhos. Eles possuem protetores, nós os amamos. Mas ao mesmo tempo, são abandonados por causa da carreira, do emprego, do trabalho. Que amor é este? Irmãos, é interessante porque, por um lado, estamos tão apegados aos nossos filhos, mas por outro, transferimos a responsabilidade da sua educação, porque, de fato, irmãos, não é fácil. É cansativo, é às vezes lacerante, às vezes tira a nossa paciência. Como esses pequeninos seres são capazes de tirar a nossa paciência. Mas eu devo amá-los assim mesmo. E ser responsável para a glória de Cristo. De que vale pais olharem para o passado e dizer assim: hoje eu tenho um posto, uma carreira tremenda, estudei muito, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz concurso, abri uma empresa, hoje eu estou riquíssimo, mas ao mesmo tempo vê os seus filhos como crentes, entre aspas, zumbis dentro da igreja, até frequentam culto, mas não tem compromisso com o Senhor. Como eu tenho dito, eu sempre disse isto desde que o meu primogênito nasceu. Aliás, eu repeti essa frase domingo passado, na igreja presbiteriana lá de Anápolis, onde tive o privilégio de pregar. E é com muito temor e tremor no meu coração, meus irmãos, muito temor e tremor que eu digo isso. Eu prefiro ver os meus filhos, meu filho e minha filha, catando lata e papelão na rua, para sobreviver, e serem um homem e uma mulher de Deus, que amam profundamente a Cristo,
do que vê-los bem-sucedidos na profissão e longe do Senhor. Não significa dizer que eu não vá investir nos meus filhos, dar a melhor escola, a melhor condição. Não, não é isso. Isso é lícito, isso é bondade, isso também é amor. Mas irmãos e irmãs, lembrem-se, o nosso objetivo não é criar castelos nessa terra, mas conduzir nossos filhinhos para os braços de Cristo Jesus. Por isso que as Escrituras, lá em Efésios capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo, ele nos diz com muita clareza: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. E provocar os nossos filhos à ira inclui também o abandono que sofrem da nossa parte, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E em Colossenses capítulo 3, verso 21, diz: pais, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados. Quando nós olhamos essa expressão de Paulo, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é um texto, e sobretudo Colossenses, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados, nesse contexto onde o Império Romano era muito pior com relação aos seus filhos, muito pior, de abandono, de desconsideração. O apóstolo Paulo diz: não provoquem seus filhos à ira, não os desanimem, mas tenham o privilégio de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina é quando eles pecam e nós os levamos ao arrependimento. A admoestação é quando nós fortalecemos os nossos filhos diante de um mundo que quer devorá-los para a glória do pecado. Isso é um privilégio, irmãos. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ter dificuldades. Enquanto nós não entendermos que é um privilégio, é uma alegria, que é isso que Deus espera de nós com relação aos nossos filhos, nós ficaremos perturbados, nós ficaremos confusos com relação a isto. Nós temos um modelo, que é um modelo mundano, que está ali registrado nos discípulos, e nós temos um modelo, que é o modelo de Cristo, do seu reino, da sua glória, que estão tipificados nele mesmo. Irmãos, nós não demonstramos amor aos nossos filhos pelo consumismo. Os nossos filhos não têm que ter a sensação de que meu amor está nos presentes caros que eu dou para ele, nos presentinhos que fazem os seus olhinhos brilhar. Eles precisam entender que o meu amor verdadeiro, o alicerce desse amor, não está nesses presentinhos. Está no abraço, está na convivência, está no culto, onde eu ensino a cultuar ao Senhor. Está em sentar com ele e perguntar: meu filho, traz seu caderno, eu quero ver o que você aprendeu lá na escola, e fortalecê-lo contra as ideologias do mundo. É estar sempre que possível com eles. Isso vai marcá-los. Porque presentes e presentinhos são bons. Devemos fazê-los. Eu gosto de presentear, eu e minha esposa, mais minha esposa inclusive, gosta de presentear os nossos filhos. É bom isso, não é errado, é bom. Mas não é este o ponto, não é este o alvo. Porque estes presentinhos podem até levar os nossos filhos a serem mimados. Mas levá-los aos braços de Cristo vai torná-los gigantes pelo poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, irmãos, estamos transformando os nossos filhos em nanicos, em anões, quando
o Senhor Jesus nos dá o privilégio de torná-los gigantes na fé, não por eles mesmos, mas pela presença de Cristo na vida deles. Por isso, irmãos, o nosso amor não está no consumismo, mas na criação responsável que traz resultados eternos. Eu sei, meus irmãos, eu sei que às vezes é difícil, criar filhos não é fácil, eu sei disso. Eu sou pai, eu já passei por todas as fases que alguns estão passando por aqui. Não é fácil, mas não desista. E não veja isto como uma obrigação, veja isto como um privilégio. E não apenas isto, mas permita que os nossos filhos também nos ensinem em como devemos reagir diante do Senhor, e assim glorificar o nome de Cristo. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, colocando-as no colo e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos exaltar o Teu santo nome por esta narrativa que nos ensina tanto, Senhor. Eu sei que por um lado às vezes é tão difícil, Pai, por vezes até desanimador, criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Às vezes somos tão pressionados pelas obrigações deste mundo, que este ato por vezes se torna um peso. Mas, ó Senhor, não permita que seja assim. Que não venhamos, ó Pai, a desenvolver no nosso coração este sentimento. Mas que vejamos, ó Pai, a criação dos nossos filhos como um privilégio que o Senhor nos dá. O Senhor confiou a nós estes pequeninos, para que o conduzamos aos braços de Cristo, para o colo de Cristo, para que Cristo os abençoe. Ó Senhor, que esta seja a nossa meta, o nosso alvo, e que assim, ó Pai, as preciosas mãezinhas que estão aqui, que já possuem os seus filhos, se dediquem, ó Pai, e muito, no ensino do Evangelho a seus filhos, quando eles vão se deitar, ou no meio da tarde, ou no meio da manhã, ou em qualquer horário em que estejam juntos, que haja esta atitude, Senhor, que promove a alegria, que promove a paz, a satisfação no lar. Que os homens aqui presentes também estejam, ó Pai, nesta responsabilidade, embora também tenham a responsabilidade de trazer o suprimento para o lar. Mas ainda assim, quando estiverem em casa, que aproveite as oportunidades para imprimir no coração de seus filhos os valores do Evangelho. E que sejam pastores do lar. Que os seus filhos o vejam não apenas como provedor, mas principalmente como pastor, a ser imitado, e como fonte, ó Deus, do conhecimento do Evangelho a ser aprendido. Ó Senhor, que eles sejam de fato pais, que tenham a preocupação prioritária de levar os seus filhos e suas filhas
para os braços de Cristo. Ó Senhor, mas Tu sabes que muitas vezes isso é tão difícil. Ó Senhor, quantas vezes desanimamos, quantas vezes nos irritamos, quantas vezes, ó Senhor, isto se torna duro para nós. Mas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo derrame abundantemente sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor. E que vejamos em Ti, ó Cristo amado, o exemplo a ser seguido. Que olhemos para Ti, porque sabemos que naquele momento com as crianças, o Senhor estava muito cansado, estava fazendo uma caminhada longa, estava talvez assentado debaixo de uma árvore tentando descansar, e aí os discípulos tentaram protegê-lo, mas ainda assim o Senhor recebeu os pequeninos. Ó Deus, que este seja o nosso exemplo, que Cristo seja o nosso exemplo, para que desde pequeninos tenhamos sempre tempo de qualidade, tenhamos convivência e tenhamos oportunidades para falar do Evangelho. Por isso, ó Pai, concede-nos a Tua graça, que os valores deste mundo não venham atrapalhar, meu Pai, mas que a Tua palavra seja o nosso guia. Mas precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, porque às vezes não é fácil, Pai. A luta, ela às vezes se torna gigantesca, mas, ó Senhor, tem misericórdia de nós e dá-nos alegria em conduzir, por meio da paz, por meio do contentamento, nossos filhos a se converterem a Ti. E agora que a graça de Ti, ó Cristo amado, o amor de Deus Pai, o Deus eterno sobre todos nós, a quem também concedemos glória devido ao grande nome do Senhor, e o Teu Espírito, que está aqui no nosso meio, nos conduzindo neste culto, e conduzindo também todo o Teu povo pequenino ao redor deste planeta, que hoje, domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição de Cristo, se reuniu para Te adorar. Ó Senhor, coloca a Tua bênção sobre nós, e que sejamos peregrinos fiéis sobre essa terra, até aquele momento em que o Senhor virá para nos buscar, e estaremos eternamente contigo, nós, nosso cônjuge e os nossos filhos, na Tua presença, hoje e para todos sempre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Quero convidar aqui